Olá, seja muito bem-vindo, você daí de casa que tem nos acompanhado diariamente sobre os temas políticos nacionais e também regionais. Eu sou o Danilo Bueno, estarei com você diariamente aqui junto do Luiz Gustavo Klein, nosso especialista em política, um comentarista político bem afiado, antenado com tudo que está acontecendo no Brasil e também aqui na nossa região. E já vou começando com uma pequena provocaçãozinha aqui para o Klein, que um passarinho azul aí andou me contando que teve um buchicho lá por Brasília envolvendo duas nobres deputadas. Klein, olá. Olá, Danilo. Olá, você que nos assiste. Pois é, Danilo, na verdade a situação tem se depreciado no cenário da candidatura ao Senado, porque Datena não tem sido muito bem engolido como candidato ao Senado bolsonarista. Ele esteve alguns eventos pelo interior de São Paulo, acompanhando o Tarcísio, e ele foi vaiado nesses eventos. É por conta do passado dele de filiação no PT? PT, ele já se alinhou com o MDB, com outros partidos, e ele mesmo já apoiou o Lula, ele declaradamente disse isso. E de forma bastante recente, ele disse que não votou em Bolsonaro, que havia votado no Lula. Houveram declarações nesse sentido. Mas o Lula não tinha sido candidato na última, tinha sido o Haddad. Não, sim, mas anteriormente, que ele nunca havia votado no Bolsonaro e que havia votado no Lula, não na passada. Entendi. Provavelmente votou no Haddad, inclusive, E aí, com essa deteriorização do processo de candidatura do Datena, e ele sempre é um cavalo paraguaio, ele vem como candidato, mas não sai, existem duas candidatas que estão se colocando como candidatas bolsonaristas. Uma a deputada Carla Zambelli e a outra também deputada, porém estadual, Janaína Pascoal. E começou uma troca de farpas, recentemente, entre as duas, para ver quem herda a posição de candidato ao Senado pelo bolsonarismo. E aí a gente tem que fazer um pouco uma linha de quem são as duas. Carla Zambelli, ela vem de um movimento popular, ela chamou as pessoas para as ruas e foi candidata. Ela foi candidata não com uma votação muito expressiva e, por óbvio, o PSL conseguiu fazê-la deputada, mas ela é uma pessoa que é considerada a herdeira política da Joyce Hasselmann. Então, a Joyce, que teve mais de 1 milhão de votos, teoricamente transferiria votos para a Carla Zambelli. E acredita-se que a Carla consiga, para a deputada federal, numa eventual reeleição, se ela não vier ao Senado, ela conseguiria aí receber em torno de 500 mil votos, não repetindo mais de 1 milhão de votos da Joyce Hasselmann. De transferência, que seria isso? Ao todo, 500 mil votos. Ao todo. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro teve 1 milhão e 800 mil votos, acredita-se que ele tenha em torno de 1 milhão e 200. Então, não se acredita que o bolsonarismo repete a mesma votação, não que não vai ter no todo uma votação expressiva, mas que essa votação ela vai se diluir entre os candidatos. Então, embora a Carla Zambelli seja uma candidata que deva receber os votos, que foi o posicionamento da Joyce Hasselmann, a figura da Joyce Hasselmann, não acredita-se que ela repita 1 milhão de votos, mas que esteja em torno de 500 mil votos na média. Mas ela é uma figura um pouco caricata. Por exemplo, na época das eleições, ela acusou a Havan de ser uma loja da filha da Dilma Rousseff. Não, me lembro desse Ela fato. é uma candidata que vendeu o apadrinhamento de Sérgio Moro, quando Sérgio Moro era o grande herói da Lava Jato, e depois disso percebeu-se, o próprio Sérgio Moro deu declaração nesse sentido, que ele nunca foi próximo a ela. Só que ele foi até mesmo um padrinho de casamento dela, Então, mas exatamente nesse sentido. Ele foi convidado e aceitou por educação. Ele nunca foi próximo a Carla Zambelli. E foi vendido de forma contrária. Ela utilizou que ele era o ministro da Justiça, que ele era como se ele fosse uma pessoa próxima, e ele próprio disse que não. E ele foi o grande padrinho do casamento da Carla Zambelli. Então, no meio político, a Carla Zambelli ela é tida como uma pessoa deslumbrada, que se utiliza, não uma pessoa maldosa, mas uma pessoa deslumbrada, que se utiliza muitas vezes de figuras que para ela são heróicas e que ela considera amigos, mas as pessoas mesmo depois relatam que ela não era tão amiga assim. Em contrapartida, essa é a figura de Carla Zambelli. Em contrapartida, nós temos Janaína Pascoal. Janaína Pascoal, ela é uma livre docente da USP, Para quem não entende,
um pouco da hierarquia de uma universidade, o livre docente ele está acima do pós-doutor numa hierarquia universitária. Então, ela é livre docente da Universidade de São Paulo. É o ápice que um professor pode chegar. Ela é uma pessoa reconhecidíssima no meio jurídico. Na própria Alesp, onde ela é deputada estadual, enquanto os deputados fazem reuniões com um time de advogados e são muitas vezes representados por eles numa eventual discussão, ela vai sozinha e ela consegue desbancar todos, porque ela é uma boa jurista, ela é uma boa advogada, mas ela tem posicionamentos muito fortes. Embora ela seja uma pessoa que se autodeclara conservadora e de direita, ela não é uma pessoa que diz amém para tudo que o presidente Bolsonaro diz. Ao contrário da figura de Carla Zambelli, por exemplo. Né? Ela tem posicionamentos que ela fala, eu sou conservadora, mas eu não digo amém para tudo. E aí vai estar uma decisão muito difícil para o presidente Bolsonaro entre apoiar Carla Zambelli, considerando aí então a saída do Datena da disputa, tá? Apoiar Carla Zambelli, que é um nome forte, que pode vir ao Senado. Lembrando que ela pode concorrer com Boulos pela esquerda, que não vai ser uma tarefa fácil, não é? Mas que tem uma reeleição para deputada federal garantida. Em contrapartida, nós temos Janaína Pascoal, que não diz amém a tudo que o Bolsonaro diz. Ela frequentemente critica as falas do Bolsonaro, embora defenda as pautas conservadoras e de direita. Né? Talvez ele perca uma das figuras. Né? Eu acredito que se ele apoiar Janaína Pascoal, ele vai ter em alguns momentos um problema no Senado se ela se eleger, porque ela não vai aceitar todos os posicionamentos do presidente. Em contrapartida, Carla Zambelli aceitaria ficar como deputada federal porque ela seguiria o presidente. Agora, se ele apoiar Carla Zambelli ao Senado, dificilmente a Janaína Pascoal se mantém tão próxima do presidente, principalmente se ela ganhar. Ela vai ser ainda mais independente. Então, o presidente Bolsonaro ele tem uma tarefa difícil com a ausência do José Luiz Datena como candidato pelo PSC. Certo. Eu, particularmente, também vejo com bastante estranheza o apoio do presidente da República à figura do Datena. E o nome das duas seria um nome interessante para se apoiar, porém, particularmente, eu ainda ficaria com Janaína Pascoal, pelo preparo jurídico, né, pela figura histórica que ela é. Ela foi uma das pessoas que encabeçou o pedido de impeachment que foi aceito da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela é uma pessoa muito aguerrida, ela é uma pessoa muito combativa. E a Carla Zambelli, por outro lado, já é uma figura um pouco mais, como nós estávamos falando, levada por fake news, levada por situações muitas vezes confusas, que ela mesma se confunde com a situação entre ser amiga pessoal do Moro e o próprio Moro dizer que nunca foi. Então, são situações que ela é tida como deslumbrada no meio político. Eu, no lugar do presidente Bolsonaro, eu pediria a Carla Zambelli que permanecesse na candidatura à reeleição. Ela vai ajudar muito a chapa, com bastante votos. Ela sozinha faz o próprio coeficiente, né? 10% do total de votos necessários para a chapa, ou seja, ela se elege sozinha. Só que consegue puxar mais alguém, né? E consegue puxar mais alguns junto com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro deve vir aí para 1 milhão de votos. Né? Então, eles fazem cadeiras ainda. E para se eleger senador precisa de quanto? Mais de 4 milhões, né? Acho que foi essa a votação da Mara Gabrilli, né? Que foi a segunda cadeira no Senado. Quase salvo engano, 11% do eleitorado. Salvo engano, tá? Na próxima eu posso trazer esses números com mais certeza. Mas, salvo engano, é isso, em torno de 11% do eleitorado. Dá mais ou menos uns 4 milhões e meio, 5 milhões de votos, né? Pelo menos. E lembrando que essa eleição de senador é uma cadeira só. Então, verdade, quando um terço, né, do Senado que vai renovar. Na próxima são duas cadeiras, o que facilita bastante. Né? Você pode... A eleição de senador é uma eleição majoritária, então você vota na pessoa, você não depende de votos de uma legenda de outros candidatos para chegar. E nesse sentido, de qualquer forma, vai ser um páreo muito difícil com a esquerda, porque o Boulos vem muito forte. Sim. Né? Mas o Boulos, eu tinha visto que ele pretendia se lançar candidato a deputado federal para ajudar o PSOL, né, que é o partido dele, a fazer um maior número de cadeiras, então ele seria um puxador de voto.
Muitas vezes esse movimento existe para que o partido peça para que ele saia ao Senado. Pode ser isso, né? Ou, de fato, eles estão pensando em fazer um número maior de cadeiras na Câmara. Ainda é difícil falar, é difícil ter um outro nome tão forte, porque Boulos foi muito bem votado para prefeito da capital. Porque o pessoal, inclusive, desculpa te interromper, ele fez a federação com o PT, não é? PSOL, não, PCdoB, PV e PT. Ah, tá, não entrou o pessoal. Não, então eles pessoal estão apoiando informalmente, não estão dentro da federação. Sim. Porque os partidos que estavam ameaçados, vamos dizer assim, pela cláusula de barreira, acabaram participando de federações, né? Porque justamente ele teve uma queda, né, da representatividade. As federações, elas ajudam num processo de eleição, porque é dividido o tempo de TV. Então, por exemplo, o PV, que é um partido menor do que o PT, e o PCdoB, eles acabam ganhando um pouco de tempo por causa do PT, que é um partido que tem mais tempo. Só que, da forma como ela está feita, os partidos ficam em federação por 4 anos. Existem partidos menores que preferiram não fazer a federação para entender esse processo, ver até o resultado das federações que estão sendo criadas, né? E depois disso, analisar para uma próxima eleição se seria possível. Dando o exemplo do PT, do PV e do PCdoB, atualmente o prefeito de Americana é do PV. Sim. Então isso faz com que por 4 anos o PV, o PT e o PCdoB estejam juntos. Ou seja, na próxima eleição para prefeito... Na próxima eleição para prefeito, ou ela vai findar muito próxima, aí eu tenho uma questão de datas que eu teria que analisar, ou então o PV, caso o Chico, como é majoritário, ele também pode sair do partido, mas caso ele permaneça, ele já está coligado através da federação com esses partidos, né? A maioria dos partidos pequenos não fez a federação. Então é uma questão para aguardar. Eu não vejo um outro nome que não do Boulos, né? E aí, eventualmente, não sendo o Datena, espero que não seja, eu acho que vai fazer muito mal para a direita conservadora o nome do Datena para o Senado, mas não sendo o Datena, esperar aí entre Carla Zambelli e Janaína Pascoal. Na eleição passada teve um candidato do Novo que ele foi até bem votado, né, o Diogo da Luz. Agora parece que ele migrou do Novo para o PSDB. Isso. Não é? Isso. E o PSDB tem quem para disputar ao Senado? Porque nós estamos praticamente com 2 candidatas da mesma frente, né, 2 pré-candidatas da mesma frente, que seria ou a Carla Zambelli e a Janaína, um de oposição aqui, que seria o Boulos, e um de centro-direita aqui, poderia ser do PSDB. Olha, o PSDB está numa situação tão estranha, Daniel, que para você ter uma ideia, Bolsonaro, não falando em São Paulo mais, Bolsonaro esteve em 6 estados conversando com União Brasil e PSDB. E candidatos ao governo do estado por esses partidos, dos 6 estados, 4 já declararam apoio ao Bolsonaro. Então, é difícil até te falar os nomes. É difícil porque eles não se entendem. O que a gente pode falar é que Rodrigo Garcia é candidato ao governo. Agora, quem e como eles vão fazer, se aqueles vão, por exemplo, eventualmente o Rodrigo Garcia é o candidato do PSDB e o PSDB apoia um candidato ao Senado de outro partido, também é possível. Isso está aberto ainda? Está aberto, está aberto. É impossível a gente saber. Por enquanto, certo, o que nós temos são esses 3 nomes apenas. Boulos, Janaína Pascoal hoje eu considero, e talvez a Carla Zambelli. Hoje eu considero o Boulos um candidato ao Senado e um dos candidatos mais fortes. E aí do lado bolsonarista nós temos talvez o declínio do Datena, que, salvo engano, aí tem várias candidaturas ao Senado que ele não saiu, ele se anunciou e jamais saiu, ou Carla Zambelli ou Janaína Pascoal. Tentando pensar com a cabeça do Bolsonaro, talvez ele traga um outro nome, né? Porém, eu acho muito fácil também o Bolsonaro apostar em Carla Zambelli, embora eu entenda como um erro, né? Mas a gente vai ter que acompanhar esse caminhar aí até as convenções que estão perto aí, até agosto tem que acontecer. Estava se falando, inclusive, no nome da ministra Damares Alves de ser candidata ao Senado por São Paulo, né? Ela chegou a cogitar o Amapá, depois parece que desistiu do Amapá, mas poderia sair por São Paulo. A Damares, ela transferiu o domicílio eleitoral dela para o DF, para o Distrito Federal. Ah, mudou então. Ela mudou, ela foi para o Distrito Federal. Mas ela, de fato, ela se colocou à disposição, né? A Damares,
eu acredito que no Distrito Federal, inclusive ela já comentou que poderia ser candidata ao governo do Distrito Federal. Né? Mas são movimentações que são matemáticas, né? Elas vão ter que ser feitas, analisadas para entender qual é o melhor cenário. Né? Hoje, voltando à situação do Senado, hoje eu não vejo um outro candidato que não seja o Boulos pela esquerda. Eu acho que vai confrontar com uma das duas ou com o Datena. Dificilmente eu acredito que o Datena consiga lograr êxito. A direita não vai comprar a candidatura dele. Mas PSDB também não tem ainda definições, exatamente porque eu acredito que eles estão esperando um outro partido que coloque na mesa, tudo bem, eu apoio o Rodrigo Garcia, como eu já falei, é um bom candidato, inclusive, mas eu quero colocar o nome ao Senado, considerando que é uma vaga só, e cenas dos próximos capítulos, a gente vai ter que aguardar. Eita lá! Os próximos dias serão bastante emocionantes, então, próximos meses, os próximos 2 meses vão ser bastante emocionantes. Muito bem. Tem mais alguma, digamos, alguma palhinha para o pessoal de casa? Não, vamos deixar para depois, para amanhã. Então tá certo. Muito obrigado pela sua audiência, você aí de casa que acompanha-nos diariamente, né, debatendo sistemas políticos importantes aí para o Brasil. Lembrando que agora em outubro teremos eleições gerais, né, escolhendo deputados estadual, federal, senador, presidente e governador. Então aproveite bem essas informações, esses bastidores da política, para ajudá-lo a conhecer melhor os diversos candidatos e assim formar a convicção do seu voto. E é isso, ficamos por aqui, né? Me despeço então de você aí de casa e aguardo no nosso próximo programa. Até lá!